Eu jantei correndo hoje, tomei banho correndo, acabei de chegar do yoga, e meu yoga não é aqueles yoga de namastê não, tá? Tava com quase 30 quilos na coluna, não, exagerei, mas tava fazendo pontes, elevações, tava de ponta cabeça, com todos os músculos funcionando. E aí, tô morta de cansada, mas eu queria bater uma fofoca, não é nem um papo, isso aqui é uma fofoca mesmo. Vou deixar aqueles títulos bem autoajuda. Assim, aprenda a ficar quieta. Não, pode ser silêncio, a melhor preservação. Vai ser uma coisa assim, uma vibe. Igual o da semana passada, que era assim, amor no cotidiano, amor nos detalhes, era alguma coisa assim. É, então, nesses vídeos, nesses episódios, eu sempre começo falando que eu não sou psicóloga e que aqui também não sou professora de literatura, mas aqui não. A gente só bate papo. De tempos em tempos eu tenho que falar isso em algum episódio, porque a galera chega aqui e aí fica assim: ai, mas quem que é ela pra estar falando? Ninguém. Absoluta. Agora você entendeu. É isso aí, ninguém. Por isso que eu tô aqui. Se eu fosse alguém com juízo, gente, eu não tava falando tanta besteira na internet, não. Olha, nós vamos fazer uma leitura conjunta agora em novembro, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E eu acho que esse episódio é pra todo mundo que se incomoda com a Macabeia, pra todo mundo que não sabe fechar a boca. O que tem a ver, né? Saber fechar a boca com a Macabeia, mas... Ó, se você ouvir uns barulhos aqui, é que eu tô fazendo skincare, tá? Tô deitada. Trouxe todas as coisas pra cá pra poder fazer na cama, gente. Tá um frio, olha. Acabou os traços de outono e de alegria nesse país, mas ok. Seguinte, o que tem a ver, né? Tem uma cena... A cena que mais me incomoda no livro inteiro... Olha, tem muitas cenas que me incomodam. É um livro curtíssimo, né? Mas a cena que mais me incomoda é a cena que a Glória vai dar tipo um café da tarde pra Macabeia. Vai dar comida pra ela, basicamente. Coloca ela ali sentada pra comer. E a Macabeia não percebe nesse gesto que a Glória é uma tremenda de uma FDP. E é uma cena que todo mundo passa assim, ok, mas eu vejo que ninguém fica indignado, porque o livro é tão absurdo, né? A gente passa ali por tanto preconceito regional, né? Xenofóbico, preconceito contra o gênero, preconceito de tudo naquele livro. Isso acaba sendo uma cena que pouco a gente explora, mas eu tava montando nossas aulas e eu acho que é uma dor que eu nunca consegui explicar. A Macabeia é uma mulher, é uma de nós, de tantas nós, que ela não consegue ver maldade no mundo porque ela não tem maldade nela. E o que eu quero dizer com isso é que nós somos todas boas, alecrins dourados, nossa, como nós somos perfeitas? Não, é que a gente cresce acreditando que nada de ruim vai acontecer. Mesmo nos piores traumas, a gente, para as pessoas mais próximas talvez, a gente se permite muito. E ao longo da vida, principalmente da vida acadêmica, muitas vezes eu me vi nessa situação da Macabeia, assim, claro que tô completamente metafórico, o livro não é sobre isso, até porque eu não vou dar spoiler do livro que a gente vai ler, né? Né? Uma coisa que me faz ficar muito conectada com isso é bem essa cena de sentar à mesa e estar sendo maltratada, mas você tá tão feliz ali por estar sentada na mesa. Aliás, você precisa tanto estar sentada naquela mesa. Você batalhou tanto para estar sentada naquela mesa, né? E então você só fica grata. O coração enche de gratidão, os olhos enchem de gratidão. Cada célula do seu corpo se enche de gratidão. E você não consegue ver que por trás daquela mesa existe infinitas coisas ruins. Esses dias eu ouvi uma frase de uma amiga muito importante pra mim, que mora em Coimbra, e ela disse assim, ela veio pra cá, né? E disse assim:
Bruna, eu já ouvi que eu até poderia sentar na mesa, mas eu não comeria do pão. E eu achei que isso se conecta. Olha só, eu estava pensando na Olha que mundo absurdo. Eu estava pensando exatamente na Glória e na Macabeia. E ela me disse essa frase. E muitas vezes na vida, uma das coisas que eu mais queria fazer na literatura era olhar para Macabeia e falar para ela assim: meu amor, eu sei que você precisa da mesa. Eu sei que você precisa estar sentada aqui. Eu sei que você tem fome. Mas existem outras mesas. Sai daí. Levanta daí. E provavelmente a Macabeia nem iria entender. E nos últimos anos, mas sobretudo no último ano, nós temos já falado muito sobre amizades e sobre relacionamentos no geral. Mas eu aprendi a ficar muito quieta no âmbito profissional. Não que eu não ficasse. Olha, eu não sou uma pessoa que no dia a dia fala sobre o trabalho. Por exemplo, você vem aqui em casa, eu não vou gastar o tempo que eu tenho com você falando das minhas aulas ou falando... Claro, posso comentar uma coisa ou outra, mas assim, eu não vou ficar falando sobre, sei lá, conquistas, coisas que eu acho que são importantes pra mim, fiz isso, fiz aquilo. Compartilho as coisas, acho que... Eu não sei explicar. Por exemplo, antes era muito normal que eu ficasse muito empolgada pra trabalhar no meio acadêmico. E hoje em dia, sabe, você vai fazendo as coisas tantas e tantas vezes que pra mim é só um trabalho. Não que perdeu o brilho, pelo contrário, eu continuo com brilho, com friozinho na barriga, que é o que me mantém viva, eu adoro. Mas não são umas coisas que eu vou comentar no dia a dia, entendeu? É isso. E antes eu fazia questão de comentar. E eu reparei que, às vezes, você pode ser muito mal interpretada. Se você fala de algo seu... Eu vou dar um exemplo concreto. Esses dias eu tava num ambiente que todo mundo ali gostava de um autor em específico. Eram pessoas especialistas no assunto. E eu não falei sobre... Poxa, eu também gosto. Poxa, eu também já fiz um texto. Poxa, eu também já trabalhei com isso. Poxa, eu também já fiz aquilo. Por quê? Uma colega minha até me perguntou. Ela disse assim: Bruno, todo mundo tava compartilhando, você ficou quieta. Primeiro que eu tava realmente ali pra aprender, né? Eu entendi esse ano na minha vida que eu sou muito nova, eu preciso mais ouvir do que falar. Apesar de eu ter podcast, canal no YouTube, Instagram e não calar minha boca, né? Mas, no dia a dia, na vida real, eu aprendi que eu precisava ficar mais quieta e aprender. Então eu tava ali envolvida em aprender. E segundo, que eu já passei por situações em que depois, quando alguém que era genuíno e espontâneo falava alguma coisa assim desse tipo, as pessoas na mesa ficavam assim: nossa, tá vendo? Se acha. Nossa, tá vendo? Tá falando. Nossa, tá vendo não sei o que. Nossa, tá vendo não sei o que lá. E aí eu aprendi a ficar quieta. Porque realmente, às vezes, quando você fala assim: gosto de um poeta, aí outra pessoa responde assim: sério, eu também, eu fiz até um artigo sobre isso. Pode parecer que você tá competindo com a pessoa, né? Porque a gente vive num mundo tão ruim que as pessoas, elas perderam a capacidade de ouvir coisas gostosas. A gente quer mais ver polêmica, ver coisa ruim, ver catástrofe. Então, uma discussão muito recorrente na academia é o quão difícil os autores são. As pessoas parecem que adoram falar sobre isso. E parece que ninguém conhece mais Manuel de Barros, né? E que o melhor da vida é as insignificâncias, né? Aquela coisa do eu penso em renovar os homens usando apenas borboletas. Prezo mais insetos do que aviões, porque é muito doido como as pessoas distorcem, porque elas têm no olhar delas essa lente, né? Então, se eu colocar um óculos rosa e a lente rosa, né? Eu vou ver tudo rosa. E é isso que tá acontecendo. Então, eu aprendi a ficar quieta.
E com relação ainda mais a coisas íntimas pra mim, coisas que são importantes, por exemplo, coisas que eu penso, coisas que eu quero fazer, eu nem sei explicar. Porque já se tornou uma coisa que não é mais necessário que eu compartilhe. Sabe, eu tinha muito aquela coisa macabeia de ser, de nos detalhes, brilhar os olhos, de falar sobre o que ouviu no rádio. E mesmo sendo mal interpretada, a Macabea não percebe que ela pode simplesmente evitar, né? Ela continua naquilo porque ela não tem a consciência daquilo, mas ao mesmo tempo ela nos dá essa consciência. Eu, por muito tempo, eu briguei muito na minha cabeça com a Clarice e com a Macabea. Por muito tempo, esse livro nem era um dos meus favoritos da Clarice. E olha só, o nosso podcast tem o final dele, né? A última frase. E não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Simplesmente mudou completamente a minha vida quando eu entendi que a raiva que eu sentia da Macabea é porque, primeiro, eu não tinha me identificado com ela, assim, no sentido de... Eu não sou uma mulher imigrante, sim, mas eu digo assim, migrante dentro do meu próprio país, nordestina, né, e morando no Rio de Janeiro. A gente sabe dos preconceitos que existem com relação a isso, e hoje eu sei ainda mais, né, vivendo aqui. Como eu nunca tinha saído de São Paulo, entende? Eu não tinha essa perspectiva da dificuldade que é uma mudança. E principalmente eu não tinha reparado no quanto ela me irritava pelo fato dela ser... Eu falava que ela era sonsa. Nossa, eu fiquei muito tempo falando isso. Porque na minha cabeça, a Macabea era uma sonsa. Pelo amor de Deus, você não vê que as pessoas... Você não vê que esse cara é um babaca, você não vê que essas suas amigas são lixo, que esse seu chefe é um besta. Eu falava horrores, assim, eu ficava indignada com ela, eu não gostava do final. Eu falava, mas que coisa nada a ver. Que final ridículo. O poder da maturidade é mesmo uma coisa impressionante. E eu imagino que quando eu for ler isso aí com 40 anos vai ser ainda pior, né? Pra mim, é uma lupa mesmo as nossas questões humanas. E acho que o principal pra mim ali foi ter entendido no fluxo da consciência que o que eu achava difícil, o que eu achava que era complexo, a minha barreira, a minha dificuldade de empatia, era essa questão do fluxo da consciência. No Água Viva, eu acho que foi muito mais linear pra mim, porque eu já estava calejada também da Clarice, foi um dos últimos que eu li dela. Eu não li nada na ordem, né? Eu fui... era adolescente, gente, fiz tudo errado. Pronto. A oficina tá aqui pra gente fazer tudo certo. O que acontece? Diferente do Água Viva, eu tinha uma noção do texto, da Hora da Estrela, assim. É um fluxo de ideias, mas depois eu entendi que se tratava muito mais do pensamento humano. Então, assim, primeiro eu penso, depois eu canalizo, depois eu interpreto o que eu penso. É claro que vai ser um livro complexo, porque se eu estou aqui... As ideias passam pela minha cabeça, mas não necessariamente eu as entendo. O fluxo de consciência é uma coisa absurda no texto da Clarice. Eu sei que a gente não compara, não fala, ou até compara e até fala no mundo acadêmico, mas eu não gosto de dizer que fluxo de consciência é tudo a mesma coisa, tá? Eu sei que tem gente que defende que sim, mas pra mim James Joyce é uma coisa, Virginia Woolf é outra coisa, Clarice Lispector é outra coisa. E tá tudo bem, vai todo mundo continuar passando bem, todo mundo vai continuar tomando água, o mundo vai continuar girando. Meus colegas da Letras, vocês precisam começar a se acalmar, porque ninguém tá correndo perigo de vida, porque uma pessoa não acha que fluxo de consciência é tudo igual. Olha só. Sentiu? Tá tudo igual no mundo, olha a sua volta. Pronto. Isso dito... É que o pessoal da Letras é muito difícil mesmo de conversar, é uma galera que tá cada vez mais irritadiça. Mas vamos falar sobre isso. Acho que no mundo acadêmico, então, uma coisa que não era pra ser mais, né? Você precisar... Não é esconder as coisas, mas assim... Sabe aquela genuinidade de, nossa, eu escrevi tal coisa, olha que legal, eu fiz isso, vai ter um congresso, vamos apresentar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Essa coisa da participação, da interação.
é algo tão, tão, tão triste, se tornou uma coisa tão triste, e eu passei muitos anos da minha vida lutando contra isso, bem de Lulu, assim, não, comigo não vai ser assim. E realmente, por um tempo, não foi. Só que agora, no doutoramento, eu percebi que, primeiro, as pessoas, elas não estão tão interessadas assim mais na literatura. É de verdade, assim, as pessoas estão interessadas em quem elas parecem ser. Então é uma coisa assim. Não tô falando mal de ninguém, não tô ofendendo ninguém, não. Acho que até em uma boa parte disso eu me reconheço. Que é assim, o importante é ser um doutorando, ou ser um doutor. Mas não é importante a literatura. Eu sinto que hoje em dia se tirou o foco, assim, da pesquisa em Clarice e se tornou uma coisa assim, eu pesquiso Clarice. Entende a diferença? E eu acho que quando esses protagonismos são mudados no dia a dia, a gente se perde. A gente se perde porque a ciência, ela é sobre nós. Ela não é... Ela é sobre o que nós somos, né? Literatura imita a arte, imita a vida, a vida imita a arte, a literatura tá nesse meio. Mas é diferente quando você passa a usar a ciência para você. Eu não sei explicar direito o que tem acontecido, mas eu vejo cada vez mais um universo complexo, assim, tanto para os alunos quanto para minha versão também de professora até então, que, nossa, ninguém... Eu não acho que é só na academia, eu acho que é na vida mesmo, tá todo mundo tão acelerado, né? Esses dias eu tava escrevendo umas coisas e a editora me pediu, a editora que eu tava editando o artigo, né? A editora me pediu assim, você poderia fazer uma entrevista? Porque eu vi que tem uma professora especialista lá na sua faculdade, em Antônio Ramos Rosa. Eu falei, mas não tem o P do perigo de eu fazer um negócio desse? Mas não tem como, mas não tem, nem termina a frase. Falei brincando pra Mai, falei, Mai, mas nem termina a frase, não tem nem como, não tem... Porque, primeiro, eu sinto que na academia todo mundo é assim, não, eu tenho muita coisa pra fazer, tenho muita coisa pra fazer, tenho muita coisa pra fazer. Então, se você tem muita coisa pra fazer, por que você tá arrumando mais coisa pra fazer? Não é? Eu sei que a roda precisa girar, tudo bem. Mas é assim, Bruna, vamos fazer um negócio sobre arco-íris. Aí eu falo, olha, até que dá pra encaixar, vamos fazer sobre arco-íris. Mas é que eu tenho muita coisa pra fazer, não sei o que. Vamos ver. Gente, não rola. Gente, nós não estamos vivendo no mesmo mundo, não? Não, mas não vou fazer. Não me chame. E da próxima vez eu já falo não. Sabe? Porque assim, o tempo do eu vou ver minha filha, eu já fui atrás, eu já escrevi, eu já publiquei, eu já falei, eu já fui com não sei quem, eu já apareci, eu já sei lá, já rezei, já foi. Entendeu? Não dá pra. Eu não sei, é porque eu tô falando isso em níveis acadêmicos, né, de pesquisadores, que são todos pomposos e muito inteligentes, e nós somos a diferença do resto da reles da humanidade. E eu acho que se perderam, não é? Eu acho que é preciso esse tipo de reflexão pra gente também não se tornar assim. E eu comecei a levar isso pra vida. Por isso que eu queria falar sobre aprender a ficar em silêncio. Não é naquela coisa de as pessoas vão ter inveja de mim. Ô, fofa, vamos baixar a bolinha? Eu acho que às vezes é bom, né? Se aceitar na nossa insignificância. Eu acho que é uma coisa tão maravilhosa, porque você não fica tonto, né? Eu acho que uma frase
muito recorrente hoje em dia na internet, pouco usada, é: nós só somos especiais dentro da nossa casa. Toda vez que você sair de casa, mentaliza assim, ó: eu só sou especial aqui dentro, com a minha família. As pessoas lá fora, elas não ligam. E se você for pro mundo pensando assim, metade dos seus problemas estão resolvidos. Novamente falando aqui pra vocês. Eu sei o que eu tô falando aqui? Não. Sou psicóloga? Jamais. Eu acho que se eu quisesse um dia me matricular no curso de psicologia, eu ia falar: pare agora, não pode. Entendeu? Deve ter algum crivo, inclusive, que eu com certeza não passaria. Então, assim, eu tô falando com base no que eu penso, no que eu já vivi. Eu sou especial aqui, ó, eu e meu pai. O resto da humanidade, gente, as pessoas deitam na cama delas, elas estão preocupadas com a vida delas. Vocês acham que tá alguém preocupado que hoje, por exemplo, eu comi mais proteínas do que eu deveria? Ou seja, somei mais calorias do que eu deveria? Tô dentro da dieta, mas eu tô fazendo errado. Enfim, são coisas da vida, detalhes. Ninguém tá nem aí. Partindo desse pressuposto, primeiro a gente tira aquela mala pesada das costas, né? De que, nossa, tem que carregar o mundo. Eu acho que é isso que me irrita. O pessoal na academia, eu vou ter que falar sempre sobre isso. O pessoal na academia acha que tá, nossa, curando doenças. Não, vocês. Deixa eu reformular. O pessoal realmente tá curando doenças, né? Pesquisadores, neurocientistas e tal, tal, tal. Mas o que eu falo é assim, ó, por exemplo. Eu tenho um baita privilégio de trabalhar com uma coisa que eu amo, que me enche os olhos, que é a literatura, certo? Tenho isso no meu sacro e imaculado no mundo, no meu universo. Isso é muito importante pra mim. Agora, isso é importante pra mais alguém? Necas de pitibiribas. Não, ninguém se importa que eu trabalho aqui com uma coisa que eu gosto de trabalhar. Ah, que bom, você dá aula. Parabéns. Muito bom pra você. Mas isso só diz respeito a mim. Porque só eu vivo essa vida, certo? Certo. Agora, você imagina se eu ficar assim: ai meu Deus, que eu tenho que dar aula. Ai meu Deus, que a Clarice Lispector. Ai meu Deus, que o Freud. Ai meu Deus, que não sei o que. Meu, os caras nem estão aqui mais, os bichos já bateu as botas já. Não precisa viver desse jeito, não. Cara, eu devia ter uma disciplina no primeiro dia da faculdade. Olha, realmente, nós vamos estudar Vitor Aguiar e Silva. Nós vamos estar fazendo aqui uns negócios aqui muito legal, muito interessante com Heidegger. Nós vamos estar aqui estudando nos trem muito bom. Começando aqui com Lígia Fagundes Telles, mas ninguém precisa se matar por isso. Tem um texto do Freud que ele fala até sobre isso, né? Que o paciente fica assim: a vida é horrível, a gente faz e morre, alguma coisa assim. E aí o Freud vira e fala assim: é verdade, realmente, nós temos aqui coisas horrorosas. No minuto seguinte, a gente aparece uma doença, no minuto seguinte acontece uma catástrofe. Mas você vai morrer por isso por quê? E, né? Eu acho que o pessoal às vezes se perde no personagem e aí fica essa coisa da tensão. E é tudo muito, sabe? Meu, a gente lê, eu vou sempre bater nessa tecla. A gente lê Guimarães Rosa. O cara pegou 2 jagunços e fez a gente entender a vida da ótica mais simples possível, num vocabulário esdrúxulo de tão simples. Como é que você quer falar pra mim? Ai, nós somos intelectuais. Pra mim é intelectualoide. Que coisa mais chata. Tiram todo o brilho da literatura, tiram toda a vontade que a gente possa ter de estudar e depois reclamam. Ai, porque ninguém quer ler essa de Queiroz. Mas quem que vai querer ler? Você tá pedindo para as pessoas assinalarem A, B, C ou D para essa de Queiroz. Eu entendi Z de essa de Queiroz, e aí? Tá errado o que eu entendi, o que eu senti, o que ele me falou aqui dentro da minha casa, pra mim? A questão é essa presunção. Isso é completamente voltado para a vida, porque se tornou impossível compartilhar as coisas mais gostosas, as coisas mais genuínas. Por exemplo,
Na internet, a internet pra mim não é parâmetro, que eu acho que todo mundo que tá aqui é doido. Por exemplo, Bruna, você viu que você tomou hate? Não sei o que. Não, eu não vi. Eu não vi que eu tenho mais o que fazer. E se eu começo a ler e é hate, eu bloqueio, eu tiro, porque você não vai me irritar, né? No celular que eu comprei. É só o que me faltava, né? O cúmulo do capitalismo, né? Eu compro o negócio e eu ainda passo nervoso dentro do negócio que eu comprei. Aí também não dá. A matemática básica não tá fechando, mas tudo bem. Aí eu pego e começo a ver uns conteúdos assim. Ai, fulana tava na praia lendo livro. Blá, 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 blá. Era só pra tirar foto. Ai, é só pra performar. É só pra parecer intelectual. Ai, porque fulano tá no metrô lendo. Que ridículo. Ai, fulano tá tomando um café lendo. Esses tempos, eu estava num café lendo um livro. E a atendente do café, ela basicamente falou assim pra mim: porque ela quis dizer, eu não vou nem repetir a frase, pra não usar palavras que ela realmente não falou, mas o resumo da farofa foi, ela quis dizer que eu tava performando ali dentro, sabe? Esse mesmo discurso. E aí eu falei assim, não, eu gosto de ler mesmo. Aí ela assim, que não sei o que, tipo, quis zoar com a minha cara e com os outros atendentes ali. E eu, tava meio vazio, né? E eu sempre ia ali, claro que eu não vou mais. E aí eu virei e falei assim, então, mas aqui no caso, eu faço um doutorado exatamente sobre esse livro. E completei, eu não aguentei. Eu tive que falar, não, mas eu sou professora de literatura, né? Não, quase que eu falei, a quem interessar possa, né? A quem interessar não possa. Mas eu tava tomando um café, lendo um livro. E antes que me falem, não tava sendo bacana. Não tava sendo bacana. E vocês sabem que eu sou tagarela que conversa com Deus e todo mundo, né? Vocês sabem disso. Mas ele não tava sendo bacana. A situação já tinha acontecido outras piadas, assim, sobre minha roupa. Era uma coisa meio estranha. E eu ia lá sempre no domingo pra fechar, assim. Eu sei que a pessoa tá lá no trabalho dela. Olha só, eu já trabalhei com o público, não me estressem. Você tá falando mal da atendente. Não, eu tô falando mal da situação, da forma como as coisas foram feitas. Qualquer pessoa tem intimidade, que me viu mais de uma vez, né, que tem uma certa intimidade, pode fazer uma piada ou outra, mas ali não era piada, era uma coisa chata. Também acontece, sabia? Inclusive eu, provavelmente, dentro de sala de aula ou dentro de algum atendimento que eu já trabalhei de 300 coisas, eu mesma posso já ter sido a pessoa que foi inconveniente, sabia? Pois é. Eu brigando sozinha. Tá, mas voltando ao foco. Então, começaram a falar assim, porque agora na internet fulano fica, só faz isso pra postar, pra postar, pra postar. Não, tem pessoas que gostam de ler. E eu não posso pegar o meu livro, vou daqui pra Póvoa de Varzim, mais de uma hora. Eu vou fazer o quê? Ficar vendo TikTok? Não tem mais o que fazer, né? POV, tenho mais livros pra ler, né, no caso. Então, eu vou lendo, volto lendo. Já são 2 horas de leitura. Vou ter que estar sentada mesmo. Não, mas é performance, não sei o que. Meu, mas vai cuidar das tuas patologias também, não é, gente? Nossa, eu não aguento isso de ficar analisando. Isso tudo para dizer que, como a gente tá nesse mundo tão eu acabei nos últimos tempos entendendo que era preciso que eu me resolvesse dentro da minha vida comigo. Que talvez essa coisa da partilha genuína, da partilha, né, genuína, da conversa, possa ficar só mesmo no meu íntimo. Eu digo na conversa do íntimo, né? Porque assim, indo um pouco de contramão com o último episódio, né? Eu acho que uma coisa é você falar com as pessoas que estão aqui no seu dia a dia, no seu bairro, conhecer as pessoas e tal. Agora, em determinados ambientes, a gente sempre sabe, né? A gente sempre sente, a gente tem esse crivo, esse critério. Em determinados ambientes,
como as coisas às vezes são muito levadas pro ego, eu comecei a aprender a ficar quieta. E não é naquele tom de não conte suas conquistas, não conte seus planos. Porque eu também, gente, eu sou professora de literatura. Não tem nada de especial. 1 em 1 milhão. Tem várias, milhões, que tem a mais, inclusive, que tá baixando o número de licenciados no país. Mas tomara que volte a crescer, que tá precisando muito de professores. Então, uma professora de literatura. Ponto. Mas, às vezes, o problema não é o que você faz. O problema é como você faz. O problema, às vezes, não é que você acorda de manhã e faz o seu pão com ovo, que é sua refeição favorita da manhã. O problema é que, às vezes, as pessoas vão pegar e falar assim, olha que ridícula, tá querendo se aparecer fazendo pão com ovo, sabe? Então, eu comecei a entender em certos ambientes e em certos lugares. Na internet eu já abri mão, eu tô nem aí, não vamos agradar todo mundo, não. Mas na vida, assim, no cotidiano, eu realmente comecei a aprender que ficar quieta, ficar em silêncio, era a melhor solução pra mim. Principalmente antes de conhecer as pessoas. E observar exatamente se elas ficam ou não na delas. Se uma pessoa fala ou não mal da outra. Qual que é a intimidade, qual que é como são as relações. Eu acho que no mundo acadêmico é mais fácil para mim fazer essa comparação, porque ao longo da vida acadêmica eu tive inúmeras professoras, mas eu tive uma professora em específico que acabou com o meu psicológico. Acabou. Porque ela era uma pessoa que eu admirava muito como aluna. E ela acabou com o meu psicológico, não porque ela era enérgica ou não, é porque ela era. Hoje eu olho e falo, ela era má. Era uma pessoa do mal. Porque eu adoro professoras enérgicas. Sabe aquela professora que ninguém quer ir na aula porque vai pedir 500 trabalhos, porque vai exigir que você fale a pronúncia correta do francês, do alemão, do latim, do grego. Eu adoro. São essas professoras. Sempre pra mim funcionou a professora da disciplina negativa. A professora da psicologia positiva nunca funcionou comigo. A professora boazinha, fofinha, queridinha, nunca funcionou. A que revira o olho e fala assim, Bruna, refaz tudo que tá uma porcaria, sempre foi a melhor pra mim. Eu falo, é isso aí, sangue nos olhos, vamos refazer tudo. Eu gosto das divas, dessas aí, que quase estão, sei lá, com aqueles sapatinhos, todas usam aquele sapatinho, né? São umas divas. E a bolsinha, a ecobag. Então, no mundo acadêmico, eu tive uma só relação, assim, que foi muito desgastante na minha cabeça. E às vezes eu acho até que outras pessoas, professores que até poderia ter trabalhos mais profundos, mais legais, eu acabo respingando o problema de um trauma em uma pessoa, né? Nas outras, o que isso é completamente normal, a gente também faz isso na vida. Às vezes a gente tem uma amiga ruim e aí pronto, a gente já passa a olhar para todas as outras também daquela forma, com desconfiança, enfim, o famoso trauma, mas é além do trauma. Eu acho que essa situação foi muito boa para mim, sendo muito novinha, porque eu comecei a deixar mais na vida, no dia a dia, a ver mais no dia a dia como as pessoas são antes de poder ser quem eu sou. Sabe? Porque é muito difícil depois você ficar pedindo desculpa por quem você é. Então é mais fácil eu ver primeiro e aí eu sei mais ou menos dosar aonde eu me encaixaria ali, porque eu tenho que estar em certos ambientes, não, é inevitável, nós precisamos. Mas eu fui tentando intercalar esses universos. E pra mim, isso respinga de novo na Macabeia, porque eu percebo que ela era tão boa. Tiram dela tanto e ela continua repondo. Ela continua com os olhos genuínos pro mundo. Acabam com ela. Ela passa por tudo. Pela fome, pelo frio, pela sede, pela humilhação, pela traição.
de todos os lados. Inclusive do próprio narrador, né? Que é difícil para ele ver ela assim. E, mesmo assim, ela ainda olha bonito pro mundo. Eu acho que eu li errado a Hora da Estrela por tanto tempo, que foi só nos últimos anos que eu realmente... Pronto, foi quando a gente fez aqui o podcast, né? O É Tempo de Morangos. Que eu falei, é isso, e não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Não existe um tempo para cada coisa, mas eu queria muito poder falar para Macabeia se cuidar. Da mesma forma que ela olha para todo mundo com os olhos tão bonitos, ela precisava olhar para os olhos dela também. Ela precisava do espelho ali para si. Porque o pão com ovo diário, né, que você faz é especial para você. Não perca isso. Não deixa que alguém vire e fale e tire de você esse brilho nos olhos pelo pão com ovo, sabe? Tô tentando explicar o que eu acho da Macabeia. Eu acho que é preciso preservar esse olhar dentro do nosso universo, porque diferente da Macabeia, a gente vai acabar vendo. E quando a gente vê, pode apagar a gente, né? Então eu acho que o silêncio, ele é uma ferramenta contemporânea que precisava, ser mais explorada, e 2, que precisava ser mais comentada. Porque se fala muito de uma sociedade extrovertida e a gente... Bom, tô num podcast, né? Quer dizer, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um áudio no WhatsApp, é mais sério do que isso daqui, mas... Eu acho que se fala muito sobre a exposição, agora tem aquelas coisas do marketing, né? Deixe sua marca no mundo. E você? Né? E o quanto você quer do mundo? Eu acho que as maiores coisas da vida não são tão grandes assim, na verdade são as menores. As maiores coisas da vida podem ser as coisas mais simples do dia a dia que a gente nem repara que são pequenos milagres, sabe? E eu acho que o principal é que a gente sempre pensa assim, não, fulano não vai ser assim comigo, ciclano não vai ser assim comigo, ou pior, né? Que o amor pode mudar as pessoas. Ah, não, mas a minha forma boa e genuína de ser vai mudar o ciclano e o fulano. E aí a gente acaba gastando uma energia com pessoas que não vão mudar, porque a gente não repara que, na verdade, quem poderia mudar somos nós. Então fica um dilema para mim da Clarice, na Clarice, né? Da Clarice sobre a Macabeia. Porque na ingenuidade radical dela, eu acho que se torna muito difícil a parte do aprender a não ser genuína. Enxergando aquilo, a gente fica irritada com ela porque a gente fala assim, meu Deus, ela não repara, ela é uma tapada. E aí é preciso aquele exercício do... Se você estivesse vendo de fora a sua vida, em quais seriam os lugares que você falaria para a protagonista, vírgula, você, né? Aprende a não ser tão genuína. Que às vezes erguer muros também é cultivar algum tipo de reserva, de impulso, de autodefesa, de estratégia e de sobrevivência emocional, porque agora é tudo assim, não, o diálogo, não sei o quê. Ou também os discursos super radicais, né? Eu me afasto de todo mundo mesmo, eu não falo, eu não ensino ninguém a ser minha amiga, eu não ensino ninguém a ser meu namorado, eu não ensino ninguém a ser minha família, eu não ensino ninguém nada. Realmente, ninguém tem que se desgastar emocionalmente a esse ponto, né, de ficar ensinando as pessoas, mas será que mesmo você está ensinando? Será mesmo que você está ensinando?
É preciso essa autorreflexão de um silêncio ativo. Acho que é isso. Que nos permite observar sem participar. É um espaçozinho, assim, que a gente pode rever nossas prioridades, sabe? Eu acho que existe muita autoavaliação também no silêncio que você observa no outro. Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa pensar um pouco em ser como a Macabeia sempre, preservar esse olhar bonito pro mundo, mas também pra gente. Um equilíbrio entre essas duas coisas. Eu acho que ainda mais atualmente que tudo se expõe, é preciso muito, muito, muito silêncio. Enfim. É isso, turma. Eu vou nanar. E nem sei como. Vixe, vocês que lutem com esse áudio gigantesco. Beijinhos.